Bom dia, eu me chamo Júlia, sou mestranda do PROARC e bolsista pela CAPES. Sou orientada pela professora Aline Calazans, do grupo de pesquisa Projeto Arquitetura e Sustentabilidade. Eu iniciei o mestrado em 2024, finalizando todas as disciplinas e as eletivas nesse mesmo ano, e fiz ao todo 4 estágios na docência de 2024 até agora. A minha pesquisa de dissertação se encontra em fase de andamento, agora com maior foco em finalizar as análises, principalmente após a qualificação, que aconteceu em julho desse ano, em julho de 2025. A minha defesa está prevista entre maio e abril do ano que vem, em 2026. Ao todo, a minha pesquisa rendeu 2 artigos no INCAC e 3 artigos no Eurelex, todos apresentados esse ano, fruto tanto do material da pesquisa de dissertação, mas também aproveitando o material das próprias disciplinas do PROARC. A minha dissertação tem como tema estudar a padronização do mercado imobiliário atual com foco na região do Grande Meia. Parte da propaganda realizada pelas próprias construtoras, além dos polos atrativos da região, que são o Norte Shopping, o Estádio Newton Santos e a Linha Amarela, é a quantidade de infraestrutura oferecida pelos próprios condomínios, que possuem uma extensa área de lazer contendo piscina, quadras, salões de festas, entre outros serviços. O objetivo da minha pesquisa é entender como essa padronização das unidades habitacionais pode impactar na qualidade ambiental, visto que essa demanda do mercado leva a uma simplificação dos arranjos arquitetônicos, ou seja, diferentes construtoras seguem um mesmo modelo estético padronizado pelo mercado através de um bom planejamento de marketing. Com isso, o discurso publicitário se torna mais importante no que diz respeito a ser esse agente de atração de vendas dessas unidades habitacionais do que a qualidade do projeto arquitetônico em si. Com isso, essas habitações elas são carentes de estratégias bioclimáticas, visto que elas desconsideram o microclima local e a orientação solar ideal, já que o objetivo é sempre aproveitar ao máximo a metragem quadrada do terreno. Então, os usuários habitam residências que podem demandar mais pela climatização artificial na busca pelo seu conforto, aumentando, consequentemente, a demanda energética. Os últimos relatórios do Balanço Energético Nacional vêm demonstrando um aumento no consumo de energia no país, principalmente no setor residencial. Então, é cada vez mais urgente se pensar numa arquitetura que se integre com o clima no qual ela está inserida, que possa minimizar os aspectos negativos e potencializar os positivos, o que é um fator de extrema importância ao se considerar regiões de clima quente, como é o caso do Rio de Janeiro, e principalmente considerando as mudanças climáticas e o aumento da temperatura terrestre. Bom dia, meu nome é Rodrigo Mendonça e eu vou apresentar minha pesquisa de mestrado, desenvolvida aqui no PROAC, sob a orientação da professora Aline Calazans, que trata das potencialidades do BIM no ensino-aprendizagem de concepção de projetos em arquitetura sob um olhar cognitivo. A pesquisa se iniciou a partir da ideia de que as tecnologias de informação e comunicação têm instigado mudanças estruturais nos domínios acadêmico e profissional, à medida que esses setores vão se adaptando e se engajando nas possibilidades oferecidas pela digitalização. O objetivo principal da pesquisa foi investigar, então, quais características desse processo de concepção mediado por BIM se integram ao desenvolvimento de determinadas habilidades cognitivas dos estudantes, como a gente pode utilizar esse processo para reforçar, para explorar, para desenvolver também certas habilidades cognitivas. A metodologia empregada foi estruturada em 3 fases. A primeira delas, a gente fez um levantamento bibliográfico, quais as habilidades relevantes no processo de concepção, a partir de textos publicados nos 5 anos anteriores. Numa segunda fase, o levantamento da opinião de docentes de diversas universidades públicas quanto às habilidades mais relevantes em suas disciplinas e a organização desses dados em um quadro interativo. E uma terceira fase, onde a gente sistematizou diversas experiências práticas divulgadas em eventos nacionais e internacionais que trabalharam BIM em diferentes disciplinas arquitetônicas. O intuito foi fazer o cruzamento dessas informações e demonstrar meios de como a aplicação do BIM no ensino de arquitetura poderia auxiliar o desenvolvimento dos estudantes em projetos que exigem cada vez mais se trabalhar com uma grande quantidade de informações e, mais do que isso, com as interrelações dessas informações que têm diferentes naturezas de uma maneira integrada. E na atualidade, o auxílio à concepção do projeto arquitetônico sustentável pode usufruir muito de uma maneira de projetar que absorva as 4 características da modelagem da informação da construção apontadas pelo Eastman, que seria a simulação, a colaboração, a modelagem paramétrica e a interoperabilidade. Essa pesquisa inicial me ajudou a aprofundar conhecimentos do uso do digital na concepção arquitetônica, essa etapa onde um maior número de testagens podem ser feitas, onde é benéfica a criação de arranjos, de sistemas de informações interconectadas e que influenciam as decisões projetuais,
assim como a importância da integração do trabalho colaborativo e da possibilidade de feedbacks simulacionais nas tomadas de decisão. Entender que essa era a temática que eu desejo me aprofundar e que tem uma demanda cada vez mais evidente. Como desdobramento dessa pesquisa, eu percebi o quanto a modelagem paramétrica pode ser uma alternativa a ser explorada no nosso campo, um meio de trazer o digital para o início do projeto, apoiando ali a geração, a comparação entre alternativas, a avaliação dessas alternativas, e não repetir o seu uso exclusivamente como um auxiliador para representar decisões já tomadas, usado majoritariamente ali em fases mais avançadas do processo de projeto. E explorar estratégias de abordagem paramétrica na concepção arquitetônica, visando a otimização de desempenho das edificações, é o que eu venho explorando durante a pesquisa de doutorado iniciada esse ano. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Mariana Moretson e vim apresentar o trabalho Arcanos de Lina Bo, o Muro, a Árvore e a Janela da Misericórdia, orientado pelos professores Gustavo Rocha Peixoto e Ana Paula Polizo, que compõem o grupo de pesquisa Lana do PROARC. A pesquisa que eu apresento se desdobra de um percurso, uma travessia pela obra e pelo pensamento de Lina Bo, que começou ainda no mestrado no PROARC, com o Arcano Muro, e se aprofundou depois no Arcano Árvore, apresentado há pouco no doutorado do mesmo programa. O ponto de partida foi a releitura das suas duas experiências em Salvador, suas encruzilhadas baianas, a primeira delas entre os anos de 1958 a 1964 e depois entre os anos de 1986 e 1989. Foram esses momentos decisivos de inflexão no seu pensar-fazer, arquitetura e cidade. É ali que se adensa uma postura crítica que se afasta de uma certa razão instrumental e se abre a cosmologias afro-brasileiras, a saberes populares não hegemônicos e outras formas de percepção e recepção que deslocam fronteiras entre o erudito e o popular, o moderno e o vernáculo, a subjetividade e a técnica, a ruína e o projeto, a memória e o devir, a arquitetura e a natureza, entre outros pares de opostos ensejados pela modernidade ocidental. O tema central da pesquisa é justamente esse território liminar que Lina habita e tensiona, um espaço em que arquitetura e natureza, arte e vida, ruína e projeto, técnica e mundo vivido se contaminam mutuamente. O arcano árvore torna-se, assim, figura que permite escavar essas relações, desde as montagens expográficas no Mambaía, até o MASP, e os gestos radicais do Conjunto da Misericórdia, onde uma mangueira organiza o espaço do Coati, compartilhando, de certo modo, com a arquiteta a própria autoria do projeto. Reler Lina à luz da antropologia contemporânea, a saber, Descolar, Ingold e Tsing, foi decisivo para compreender como sua obra mobiliza ainda hoje debates que atravessam a disciplina, a crise socioambiental, os modos de coexistência, as formas de vida cotidiana e as múltiplas ecologias. De algum modo, a tese propõe uma articulação entre crítica da arquitetura e metodologias de ensino, adotando uma abordagem entramada, inspirada, sobretudo, no modo de Lina ler o mundo, mas também em Warburg, nas cosmologias afroatlânticas, na malha de Ingold e na teoria da aranha de Gustavo Rocha Peixoto. Trata-se de um modo de pensar a arquitetura que não separa a técnica de território nem forma construída de meio ambiente. A crítica deixa então de ser uma operação classificatória, passando a mobilizar a montagem como prática de relação. Quando essa perspectiva é trazida para o ensino, ela abre espaço para pedagogias menos normativas e mais atentas às histórias, materialidades e sujeitos múltiplos, humanos e não humanos, que compõem cada projeto, deslocando o ato de ensinar arquitetura para uma escuta do que está ali, o território, a paisagem, o tempo, as práticas ordinárias, as pré-existências e os saberes comuns. Nesse mesmo movimento, a pesquisa recoloca Lina no debate contemporâneo a partir de suas transversalidades. Ao habitar as fronteiras, Lina redesenha o papel social da arquitetura e oferece pistas epistemológicas para enfrentar os impasses do presente, em especial o colapso socioambiental e a urgência de inventarmos formas outras de habitar o mundo. Revisitar Lina hoje é revisitar a própria disciplina, suas perguntas, seus limites e suas possibilidades de reinvenção. Muito obrigada.
Olá, eu sou o Tiago Tardem e vou apresentar meu trabalho Uma Representação Moderna do Espaço, um estudo dos desenhos em perspectiva produzidos pela primeira geração da arquitetura moderna carioca, orientado pela professora Ana Paula Polisi. A perspectiva como conhecemos hoje surge no Renascimento, quando são sistematizadas as regras geométricas de representação do espaço, assim conhecida como perspectiva linear. Esse tipo de projeção se estabelece, desde então, como a forma dominante de representação do mundo, algo que é amplificado a partir do século XIX pela fotografia e pelo cinema. Ao longo da história, diversas manifestações artísticas buscaram quebrar ou tensionar com essa forma de representação, e no século XX se reflete na produção das vanguardas artísticas. Dentro da arquitetura encontra eco principalmente nos desenhos da vanguarda russa e dos neoplasticistas. No entanto, a maior parte da arquitetura moderna, em especial a brasileira, continuou a se utilizar a perspectiva linear como forma principal de representação do espaço. A pesquisa, portanto, parte desse entendimento, mas defende que, apesar da arquitetura moderna brasileira não romper com o uso da perspectiva linear, ela busca meios e artifícios de se diferenciar enquanto uma representação moderna, pela linguagem representada, pelos enquadramentos, composições e na forma como a arquitetura e os elementos são retratados. Essa, portanto, é a questão central do trabalho, investigar como as representações em perspectiva da arquitetura moderna brasileira, mais especificamente a primeira geração de arquitetos do Rio de Janeiro, buscam expressar uma ideia moderna de representação do espaço. Para a investigação dessa questão, a pesquisa se baseia nos desenhos em perspectiva de um grupo de arquitetos cujo acervo pertence ao NPD. Até o momento da pesquisa, fazem parte dessa lista Afonso Eduardo Ritt, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Aldari Toledo e o escritório MMM Roberto. A análise desses desenhos se estrutura em três partes, que fazem analogia aos elementos básicos da perspectiva. A primeira parte faz alusão ao objeto, ou espaço representado, e na pesquisa será tratado enquanto uma cena. Essa cena é entendida a partir da relação entre todos os elementos retratados, além da arquitetura, como as pessoas, a vegetação, os móveis, objetos, entre outros. A segunda parte fala sobre o observador, que é o elemento definidor da perspectiva. É a posição no espaço que determina como a cena será vista. Nessa parte serão analisadas as escolhas da posição do observador e como seu consequente enquadramento e composição são pensados e usados para transmitir uma determinada ideia. Também é possível fazer uma analogia do observador com o próprio desenhista da perspectiva. E a última parte diz respeito ao quadro. Em uma perspectiva, o quadro é o plano no qual o espaço é projetado. Geometricamente, ele não é o definidor da perspectiva, mas pode-se dizer que o quadro é o produto, o desenho representado. Nesse sentido, podemos fazer uma analogia do quadro geométrico com o quadro da pintura. Nessa parte, portanto, serão analisados os aspectos mais específicos dos desenhos, como as técnicas utilizadas, o traço e a linguagem gráfica. Da hierarquização de áreas de bacias hidrográficas urbanizadas como ferramenta de apoio à requalificação ambiental e ao planejamento urbano, caso de estudo em Niterói, Rio de Janeiro. O objetivo geral da pesquisa é hierarquizar áreas em bacias hidrográficas urbanizadas, a fim de estabelecer estratégias de intervenção que estejam destinadas à requalificação urbana e ambiental de rios, de modo a auxiliar planejadores urbanos e gestores públicos na tomada de decisões que tenham como foco o controle de cheias urbanas. Para isso foi adotada uma matriz ferramental de avaliação ambiental, que é o Índice de Criticidade para a Requalificação de Bacias Hidrográficas Urbanas, pré-concebido em uma dissertação de mestrado de 2023. Esse índice, então, foi adotado como metodologia a ser revisada aqui na minha pesquisa. A ideia inicial era revisar a camada de oportunidades, que é um conceito dessa dissertação, e funciona como se fosse um filtro. Então, a princípio, esse método adotava uma única camada de oportunidade, um único filtro, que eram as áreas ambientalmente protegidas. Essa primeira camada foi revisada, adotando-se um conceito de áreas de interesse hidrológico, que eu explico um pouco melhor mais à frente. E, além disso, são propostas outras camadas, que são as de qualidade da água, mobilidade urbana, equipamentos socioculturais e habitação. Essas camadas têm relação direta com sistemas de infraestruturas urbanas críticas, e também serviços urbanos, serviços ecossistêmicos associados a essas camadas, a esses filtros que vão direcionar, então, a hierarquização de áreas dentro de uma determinada bacia de estudo. A princípio, aqui na minha pesquisa, eu resgatei duas das bacias estudadas nessa dissertação de 2023, que são as bacias do Rio Jacaré e do Rio João Mendes, mas ainda proponho uma nova bacia, que é a bacia do Rio Icaraí, principalmente pelo padrão de ocupação ser bastante diferente entre essas bacias. Então, enquanto Jacaré e João Mendes estão na região oceânica de Niterói, que é uma área de expansão do município, a bacia do Rio Icaraí está numa área central, com ocupação urbana mais antiga,
mais consolidada e mais densa. Aqui à direita eu trago um diagrama que esclarece como se dá o cruzamento entre a situação geral de criticidade e a hierarquização de áreas para intervenção. Então, tudo depende justamente da camada de oportunidade. Retornando aqui à esquerda, eu trago um mapa com a situação geral de criticidade das bacias do Rio Jacaré e do Rio João Mendes. E à direita, esse primeiro mapa em verde corresponde à área de interesse hidrológico. Vai considerar, além das áreas de proteção ambiental existentes, os espaços livres com baixa declividade, as planícies de inundação e as áreas com cotas altimétricas de até 2 metros de altitude, entendendo que são áreas extremamente vulneráveis às cheias urbanas. E a partir do cruzamento dessa primeira camada com a situação geral de criticidade, é que chegou-se nesse resultado do mapa embaixo, em verde, que corresponde às áreas prioritárias para a intervenção. Então, em verde escuro, as áreas com alta prioridade, o verde médio, as áreas de média prioridade e o verde claro, as áreas com baixa prioridade. A consideração de áreas de proteção ambiental de uso sustentável, tanto existentes como novas que são propostas aqui dentro da área de interesse hidrológico, para além das áreas de proteção ambiental integral, contribuiu para um aumento significativo nas áreas de média e alta prioridade, que representam aquelas que vão ter maior urgência para a recuperação ambiental e também as condições favoráveis para a execução das propostas de requalificação urbana e ambiental de rios em bacias urbanizadas. A pesquisa segue em desenvolvimento, com a elaboração das demais camadas, entendendo que a identificação de diferentes aspectos e características a serem analisadas para hierarquização de áreas para intervenção vai contribuir para o aperfeiçoamento dessa metodologia e para a definição de diretrizes de planejamento urbano sustentável adequadas à escala da bacia. Bom, meu nome é Júlia, eu fiz o mestrado no PROARC em 2020 e defendi em 2022, com orientação da Aline Verol, pelo grupo PROAMB, e com orientação da Noêmia, que é da arquitetura da Rural. A minha dissertação, ela parte da problemática da lógica de planejamento que esconde rios, né, que são ocupados, canalizados, escondidos, e como isso contribui para grandes desastres. Daí que surge a ideia da requalificação fluvial, que tem 2 pilares de ação, né, as ações estruturais e não estruturais. Só que diante disso a gente também tem um desafio que é como envolver todo mundo que faz parte da transformação do território para achar um equilíbrio entre o que a natureza precisa e o que a cidade demanda. Essa mediação entre agentes sociais e quem são esses agentes. Então, o meu trabalho olha para isso a partir da memória e como as pessoas percebem essas paisagens fluviais. E a ideia é entender como essas percepções influenciam tanto no processo quanto no resultado de projeto que busca recuperar rios urbanos. A partir disso, eu proponho uma estrutura conceitual que incorpora aspectos sociais na imagem de projeto, que eu chamo de imagens-alvo. Então, a pesquisa teve 2 etapas, a construção teórica e a aplicação num estudo de caso, que foi o Rio Piraquara, em Realengo. Na época, eu trabalhava na Fundação Parques e Jardins e acompanhei o projeto Parque Realengo no conceitual, o projeto de alinhamento, e acabei me envolvendo bastante com a comunidade local, que é muito mobilizada. E isso me levou a aproximar o trabalho acadêmico do profissional, inclusive participei da fiscalização do projeto básico, que foi desenvolvido pela Ecomimesis, onde eu trabalho hoje. Mas o estudo de caso, ele acontece em 5 passos na minha dissertação. Primeiro, o diagnóstico da infraestrutura do território, depois a divisão em unidades de paisagem, o levantamento histórico, depois as entrevistas semi-estruturadas e, por fim, a aplicação dessa estrutura conceitual. Agora, na Ecomimesis, a gente trabalha majoritariamente com projetos públicos e a partir de licitação, e a gente ganhou esse ano a licitação para requalificação fluvial e urbana do Rio Jaguaribe, em João Pessoa. Com isso, eu tive a oportunidade de aplicar muito do que eu discuti e escrevi na minha dissertação na prática, e ajustando muitas coisas, e a gente conseguiu desenvolver essa oficina, o Mapa dos Desejos, que contribuiu muito no desenvolvimento do projeto e principalmente na comunicação com os agentes sociais de outro município em várias escalas. Depois disso, eu acabei conhecendo alguns pesquisadores da IESP, da UERJ,
da antropologia, que tem uma pesquisa sobre águas urbanas, e a gente submeteu um projeto de pesquisa pela FAPERJ, junto com o Arquivo da Cidade, para mapear essas marcas d'água em alguns pontos da cidade e entender essas mudanças do ponto de vista urbanístico e social. Então, eu quis trazer um pouco dos frutos do mestrado no PROARC, né, que foi proporcionado pela minha pesquisa na dissertação. Obrigada.